Sabe quem é essa daí? Essa é H. H era uma serva egípcia, essa de Abraão. Ele trouxe do Egito. Ele desceu lá no Egito. Você lê lá em Gênesis, você sabe que Abraão desceu ao Egito. Ele trouxe essa escrava H para se ficar na sua casa e serviço. E Deus tinha prometido a Abraão que ele ia ter um filho. Mas como ele era velho, sua esposa também, e passando muito tempo, a Sara pensando que Deus não ia cumprir a promessa, estava passando muito tempo, ela permitiu que H ficasse com Abraão para que pudesse gerar um filho. Pensando assim que Deus ia cumprir sua promessa. Mas quando Deus fala, não está falado. Para Deus nada é impossível. Nós temos que ouvir o que Deus está falando, porque nosso Deus não é Deus de variação, de mudança. Ele é Deus que fala e cumpre a sua palavra. Deus falou que Abraão e Sara iam ter um filho, então tinha que esperar. Mas muitas das vezes o tempo nos faz ser antecipado, precipitado, em tomar outras decisões, outros caminhos. E essa mulher deitou com Abraão e ficou grávida de Ismael. E a Bíblia fala que ela teve quando o menino nasceu, ela teve um conflito ali com Sara, porque ela se achou, né? Já que tem um filho, então já estava se achando que, vamos dizer assim, seria a dona do pedaço, mas não é assim, né? E ela ficou falando asperamente com Sara e ela fugiu para o deserto, fugindo de Sara. Mas o anjo do Senhor falou para ela voltar lá e se consertar com Sara. E ela voltou, se consertou com Sara, ficou lá até que Ismael nasceu. Quando Ismael nasceu, aquele problema, em vez de melhorar, ficou pior ainda. Porque H ficou como se fosse ela mais privilegiada, porque ela tinha filho e Sara ainda não tinha. Aí o que Deus faz? Deus cumpre também a promessa. Vem Isaac, porque Deus não falha na sua promessa. Nada para Deus é impossível. Bota isso no teu ouvido, no teu coração. E nasceu Isaac. E quando nasceu Isaac, ali ficou o quê? Tipo uma disputa, uma penima. Quem seria, né, o herdeiro? Quem ficaria, né? Vamos dizer assim, tomaria posse daquela promessa. Mas o Senhor tinha falado que era Isaac. Né? E ali dando conflito, e ali Sara se irritando com aquela situação, falou para Abraão para despedir ela. Pareceu uma coisa injusta, né? E injusta mandar uma mulher e um menino para o deserto. E Abraão ali foi orar, conversou com Deus, e Deus falou para Abraão ouvir a voz dessa mulher Sara e despedir sim Agar. Porque Abraão estava despedindo Agar, mas o céu não estava despedindo Agar. O céu não estava vendo um deserto, o céu não estava vendo uma injustiça, o céu estava vendo também que dela sairia uma nação. Tinha a providência de Deus para ela. E Abraão botou ela, deu vamos dizer assim, botou um odre cheio de água para ela, preparou ali e ela seguiu o seu caminho. A Bíblia diz que aqui em Gênesis 21 fala assim, ó. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão, odre de água e deu a Agar. E pondo sobre os seus ombros, também lhe deu um menino e despediu. E eles foram errantes pelo deserto, pensando ela que estava errante. Aí, consumindo a água do óstolo, o menino debaixo de uma das árvores. E foi ausentou-se de frente, afastando a distância de um tiro. Né? E a história fala que 150 metros. Pois assim dizia que não veja eu morrer um menino. Aí, e assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Ela chorou. Parecia que estava ali, que tinha acabou tudo no deserto. Imagina você sem água e está num deserto. Mas então o anjo do Senhor bradou, porque Deus ouviu também a voz do menino, o menino orou. E o anjo de Deus disse a Agar, disse-lhe, que tens, Agar? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Agar se afastou do seu filho, pensando assim, eu não quero nem ver meu filho morrer, porque não tem água. E ela chorou. Mas nisso que ela chorou, um menino clamou. Tá vendo? Então, a situação que nos leva a chorar, mas nós não podemos ficar paralisadas. A HT chorou, ficou ali parada no teu choro, mas o menino clamou, agiu. Quando nós oramos e clamamos, tomamos uma atitude de oração, Deus, ele entra com resposta. Vamos para outra parte que nós vamos continuar falando essa palavra.